Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Trianoncast, o podcast da melhor clínica do Brasil, a Clínica Trianon. Hoje estou aqui com a doutora Carolina Cabral para falar de um dos temas mais desejados aqui no podcast, que é sono. A doutora Carolina Cabral é médica pela Universidade Federal de Alagoas, tem residência em otorrinolaringologia pela UFMG, lá em Minas Gerais, e uma capacitação em medicina do sono pelo Instituto do Sono aqui de São Paulo. Doutora Carolina, muito obrigado por aceitar o convite e vir aqui compartilhar informações sempre pautadas aí pela ética, pela responsabilidade, como é a marca aqui do nosso podcast, da nossa clínica. E para começar a nossa conversa, vou trazer aqui um caso bem interessante de um paciente meu, que a gente já está em acompanhamento já há bastante tempo e em um determinado momento aqui, em uma das consultas, ele me falou: doutor, o meu casamento está para acabar por causa dos roncos. A minha mulher diz que não aguenta mais e nós estamos prestes a viajar para a Europa e ela está desesperada porque aqui em casa ela consegue se retirar do quarto ou então mandar eu sair do quarto para ir para um outro recinto e num hotel isso não seria possível. E agora, doutor, o que que eu faço? E aí, Carol, o que que a gente faz, né? Prazer recebê-la aqui. Obrigada, Daniel. Primeiramente, olá a todos, né? Um prazer estar aqui, participar desse momento, falar de um tema que eu amo, né? Que é o sono, que é uma das coisas que hoje eu mais trabalho na minha especialidade, né? Porque eu acho que está muito vinculado ao otorrino com sono. E esse caso é mais comum do que a gente imagina, né? Antigamente, lá na época da nossa avó, eu acho que era tido como normal a gente roncar, né? Que era uma coisa, todo mundo ronca, não tem problema. Mas, na verdade, tem problema, né? Não só para o casamento, né? Porque o que eu falo para os meus pacientes é que o ronco incomoda o seu parceiro, a sua parceira, né? Mas, às vezes, é o menor dos seus problemas. Porque podem vir muitas doenças por trás do ronco. E o que é mais, eu acho que é importante a gente falar é que tem tratamento, né? E que a gente precisa tratar até para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então, se você ronca, não normalize isso, né? Porque eu acho que esse é o maior erro. E a gente vai deixando e realmente vai virando uma bola de neve. Começa a interferir na nossa vida pessoal, na nossa vida como casal, né? Porque imagina, você ser casado e todo dia ter que dormir em quartos separados porque seu companheiro não aguenta. Então, assim, acho que é muito importante a gente ter esse conhecimento e saber procurar ajuda, né? E que saber que tem tratamento e que a gente consegue. É. E esse paciente, né, só que para os nossos ouvintes, é um paciente que depois eu acabei encaminhando para a doutora Carol, para que então ele pudesse ter uma assistência mais especializada, né, e tivesse sucesso ali naquela empreitada que ele estava prestes a enfrentar, de viajar com aqueles roncos todos, né. E aí surgiu, né, uma dúvida se ele se adaptaria bem, né, se teria sucesso, né, porque um dos tratamentos para o ronco é um tratamento que acaba não sendo tão bem aceito, não é, Carol? Sim. Como que fala um pouco aí para o pessoal, né, sobre as alternativas terapêuticas aí para o ronco? Um dos tratamentos que a gente fala que é o padrão Moro, né? Não só para o ronco, mas principalmente para a apneia do sono, é o CPAP. Eu acho que ainda tem muito preconceito relacionado a isso, né? Porque antigamente os CPAPs realmente eram aparelhos grandes, barulhentos, que incomodavam mesmo, às vezes até quem dormia do seu lado, né? E hoje a gente vê que são equipamentos bem mais modernos, com máscaras mais modernas, que a gente consegue adaptar melhor ao paciente, assim. E o que é mais importante é o acompanhamento, né? Porque às vezes o paciente vai no médico, começa a usar o CPAP e some, né? Então você não consegue fazer aquele ajuste fino. E esse paciente específico, a gente teve um sucesso assim até maior do que às vezes a gente espera, porque ele se adaptou muito bem. Ele mandou mensagem lá da Europa, né, pra mim, dizendo: "Nossa, eu tô muito bem, eu não tô roncando mais, tá tudo bem, eu tô conseguindo dormir junto com a minha esposa". E ele ficou muito feliz, porque ele conseguiu tratar o ronco e conseguiu assim ter uma qualidade de vida melhor, porque além desse problema ele vivia cansado, estressado, não dormia, tinha sonolência diurna porque não dormia adequadamente à noite. E depois que a gente tratou, né, ele ficou super bem, assim, ficou super feliz, melhorou, né, muito essa questão aí particular da vida privada, mas também a qualidade de vida dele. Mas também é importante a gente lembrar que não existe só o CPAP. Às vezes a pessoa pensa: eu não vou tratar porque só tem CPAP, eu não quero usar CPAP.
Mas é importante lembrar que existem outros tratamentos, né? Claro que individualizado. Tem pacientes que realmente só vai ser o CPAP, mas tem pacientes que a gente pode, tem cirurgias, tem aparelho intraoral, tem fonoterapia, que cada dia mais a gente vê que a fonoterapia é uma excelente tratamento para a apneia, para o ronco primário, principalmente, que é o ronco que não tem apneia associado. Então, existem tratamentos, mas você tem que primeiro procurar ajuda com alguém que saiba te tratar, né? Alguém especializado, assim. Eu acho que isso é muito importante. E aí você falou uma palavrinha que está sempre aí no meio das conversas sobre ronco, que é apneia. Né? E aí eu já aproveito para fazer a pergunta, Carol. Se a pessoa ronca, ela tem apneia? Isso é uma dúvida que às vezes as pessoas alimentam ali na cabeça. E não necessariamente, né? Assim, claro que a maioria dos casos das pessoas que roncam tem sim a apneia associada, independente do grau, né? Porque a apneia pode ser leve, moderada, grave. Isso aí vai depender. Mas existem aquelas pessoas que têm o ronco primário, né? Que é o que a gente chama, que é o ronco que não tem apneia, né? Que aí ele é causado principalmente por obstrução de via aérea superior. Desvio de septo, hipertrofia de cornetes, paciente com rinite, sinusite não tratada, né? Amígdalas grandes. Então, esses pacientes, eles tendem a ter ronco primário. E o que é importante? A gente não trata o ronco primário, esse paciente pode evoluir para a apneia do sono ao envelhecer, né? Porque tudo que a gente envelhece tem maior flacidez da musculatura, né? A musculatura fica menos tonificada, então a gente tende a evoluir para a apneia do sono. Então, às vezes, a gente tratar antes de ter apneia, tratar o ronco antes de ter apneia é uma coisa muito interessante, né? Para evitar a evolução dessa doença, né? Que é uma doença grave e que é cada dia mais comum, né? A gente vê lá no Instituto do Sono, eles fizeram um estudo de que 1/3 da população de São Paulo tem apneia do sono, independente do grau. Então, assim, é muito, né? 30% da população. Muita gente com apneia, sem Muita diagnóstico, gente. sem tratamento. E acaba que essas pessoas muitas vezes desenvolvem sintomas que são confundidos com outras doenças, Sim. né? Na minha área, por exemplo, na psiquiatria, a gente encontra vários pacientes que trazem quadros que se assemelham bastante a uma depressão. E quando a gente vai investigando e chega ali na entrevista sobre a qualidade de sono, o padrão de sono do indivíduo, a gente se dá conta que é um indivíduo que tem um quadro muito compatível ali com a hipótese da apneia de sono. Né? Você pega muitas dessas queixas, quer falar um pouquinho dessas queixas Sim. dos pacientes com apneia? Isso é uma coisa muito interessante, Daniel, porque eu costumo falar para os meus residentes, né, que o paciente ele não chega, eu tenho apneia do sono. Chega, mas é muito raro, né? Isso quando ele já tem um nível de apneia muito grave. O paciente vai chegar para você com sintomas diversos e você como médico, independente da sua especialidade, você tem que saber identificar isso, né? Então, na psiquiatria, a depressão, a ansiedade, uma coisa que é muito importante é a hipertensão noturna, né? O paciente, então, ele já está tomando diversos medicamentos antihipertensivos, mas quando ele faz a mapa, né, ele vê que só tem hipertensão durante a noite. Então, isso chama um alerta pra gente. Na otorrino é o ronco, ou paciente que está cronicamente cansado. Ontem eu atendi um paciente que ele falou que dormiu 2 vezes em cima da moto. Então, Caramba, assim, na moto. você imagina o nível de sonolência dessa pessoa para ele poder dormir. E ele veio com uma queixa de tontura. A queixa dele não era sono, não era a apneia do sono. Ele veio com uma queixa de tontura, que era uma tontura assim que você não conseguia muito caracterizar. E eu falei, você dorme bem? Ele falou, não durmo, eu ronco a noite inteira e eu passo o dia inteiro sonolento. Então, a fadiga, a sonolência diurna, né, a hipertensão não controlada, as arritmias, a depressão, a ansiedade, são sintomas que muitas vezes o paciente chega para a gente e a gente tem que investigar os outros fatores associados. E eu acho que o sono, a gente tem que ter essa ideia que o sono é base, né? É tudo para a nossa vida, é qualidade de vida. Então, se o sono está desregulado, seja por apneia, ou seja por insônia, ou outros distúrbios do sono, a gente vai ter uma qualidade de vida pior e a gente pode ter consequências, né? A gente já vê hoje que a apneia do sono está muito relacionada com o aumento do nível de infarto, de AVC. Teve até um guideline recente, né, da Academia Americana de Doenças Cardiovasculares que eles viram que pacientes que tiveram AVC sem causa aparente, eles fizeram, né, começaram a estudar esses pacientes e eles viram que 30% desses pacientes tinham apneia do sono não diagnosticada. Então, é uma doença potencialmente grave, mas que tem tratamento, né? Então, a gente precisa ficar atento. Então, se você acha que dorme a noite inteira, mas está sempre cansado, tem alguma coisa errada aí. Eu acho que a gente precisa investigar. E a gente, como médico, também precisa estar atento para saber perguntar ao paciente sobre o sono, né?
É isso, pessoal. É por isso que é importante vocês escolherem muito bem o profissional com quem vocês vão se consultar. Porque não basta apenas ao médico, como a doutora Carol falou, se ater ali aos sintomas que o paciente traz, às queixas que o paciente traz, porque muitas vezes o paciente não vai conseguir apresentar as queixas de uma forma que faça sentido para o diagnóstico mesmo que ele tem. Então, por isso que a gente fala tanto na consulta atenciosa, na entrevista ali, né, mais longa, de a gente tentar entender o padrão de vida do indivíduo, né, as dificuldades que ele vem tendo, de sair um pouco ali daquele buraquinho bem específico da especialidade do médico, para que realmente a gente consiga ter o retrato mais global do indivíduo e conseguir, então, chegar na raiz do problema. Porque tratar só o sintoma, tratar só a insônia, né, Carol? Muitas vezes é só um paliativo, vai atenuar ali, mas o problema lá, a raiz do problema vai continuar crescendo e aquele problema tende a ficar cada vez mais grave e aquele paliativo que antes funcionava passa a não funcionar mais, o paciente começa a ficar mais preocupado, ele começa a trocar de médico e aí o tratamento não tem continuidade, enfim, uma bola de neve, né? É uma bola de neve, né? E aí a gente entra, né, em outros méritos, né? Que os pacientes agora eles estão vão em alguns profissionais, né, que enchem de fórmulas e porções mágicas, né, que a gente fala, e que ali tem remédio para dormir, tem remédio para acordar, tem melatonina em diversas horas que vai, na verdade, vai desregular o ciclo inteiro. Então, realmente, esse paciente ele vai tomar remédio pela vida toda, porque tá tudo errado, né? O paciente, os hábitos estão todos errados, as medicações estão todas erradas. Então, especificamente da insônia, que é que eu costumo falar para o meu paciente, né? Remédio para insônia é tratamento inicial, né? A gente não quer que você tome, a gente tem que... o sono não tem que ser uma coisa fisiológica, tem que ser normal você dormir. Então, a gente precisa entender por que você não está dormindo, né? Seja apneia, seja questões psiquiátricas, seja vida, né? Enfim, para a gente tratar essa base, para a gente usar o medicamento como um paliativo, mas a gente tirar e você ter seu sono normal como você sempre teve, né? E muitas vezes, a depender do medicamento que a pessoa usa ali para ajudar no sono, ajudar entre aspas, ele acaba atrapalhando mais ainda a qualidade do sono, né? Tem Sim. medicamentos que, quando o indivíduo tem apneia de sono, se usar aquele medicamento, ele pode acabar atrapalhando mais, não é isso? Com certeza, né? Porque tem medicamentos que, né, que são prescritos de forma errada para dormir e que ele vai aumentar o relaxamento muscular, né? E que o relaxamento muscular vai induzir mais ainda o paciente a ter a apneia do sono, né? Que a gente até nem explicou, mas eu acho que para quem não é da área da saúde, a apneia do sono é a parada de respirar durante o sono, né? Que por isso que traz tantas consequências, né? Que vai diminuir a oxigenação em cérebro, coração, enfim. Então, esses medicamentos que eles vão aumentar o relaxamento muscular, eles vão induzir mais a apneia. Então, o paciente que já tem, teoricamente, uma insônia, entre aspas, que às vezes nem é insônia, né? Às vezes ele não dorme porque ele tem a apneia do sono e fica acordando várias vezes durante a noite. Ele vai tomar esse medicamento, então ele vai piorar o quadro dele, né? Então é preciso ter muito cuidado nessas prescrições, assim. E muitos desses despertares, eles nem são conscientes, né, Não. Carol? A gente vê no resultado das polissonografias, que acho que até é um tema também para a gente trazer já já, né? O exame Sim. polissonografia. Mas a gente vê nos exames, né, que o paciente desperta mais de 100 vezes durante a noite, né, que são esses momentos em que ele para de respirar e o organismo acorda ele para respirar de novo, né? Opa, respira aí, meu Sim. amigo. E ele não faz ideia, né, dessa característica do sono dele. E aí depois que ele vê o exame, ele entende, por isso que eu me sinto tão cansado. Eu não consigo ter uma noite íntegra de sono. Eu até falo, né? Eu falo assim, se você ficar 10 minutos sem respirar, você morre. Então, o teu cérebro é inteligente, ele te acorda, né? E eu falo que na questão da medicina do sono, a gente casa, eu brinco com os pacientes, a gente casa com o paciente porque a gente tem que saber tudo da vida do paciente. Porque todos os hábitos podem interferir no sono, né? Então, tem paciente que chega a ter 100 eventos de apneia por hora, né? Então, assim, é muita coisa você parar de respirar 100 vezes por hora. E aí, todas as vezes que você tem um evento, você acorda. E a maioria desses despertares, como você falou, não são conscientes, que são despertares cerebrais, corticais, que a gente chama. E daí você acorda, você volta a dormir. E os eventos, eles vão acontecer principalmente nos sonos profundos, que é o REM e o N3, que é onde a gente está mais relaxado. Então, a gente para de fazer, né? O nosso cérebro, ele se adapta a tudo, assim. Então, a gente para de entrar nesses sonos. Porque toda vez que a gente entra, a gente tem um despertar, superficializa o sono. Então, a gente fica cronicamente. Então, apesar da gente achar, eu dormi pesado a noite inteira, né? Até ronquei, né? O que a gente fala, até ronquei de tão pesado que eu dormi. Mas, na verdade, você não está tendo um sono de qualidade. Então, as consequências diurnas serão muito maiores, né?
E tudo isso é diagnosticado com a ajuda de um exame chamado polissonografia, né? Quer falar um pouco sobre a polissonografia, Sim. Carol? A polissonografia é um exame, né, que ele vai monitorar a sua noite de sono, né? Então, vai mimetizar. Então, é importante, quando a gente for fazer esse exame, a gente fazer a mesma coisa que a gente faz em casa. Tomar os remédios que a gente toma em casa. Se eu falo até paciente, eu tomo uma taça de vinho antes de dormir. Então, você vai tomar essa taça de vinho, porque eu quero saber mais ou menos como é a sua noite, né? Quando é domiciliar, né? Quando é domiciliar. Mas às vezes, né, até antes de ir pro laboratório do sono. Mas enfim, e a gente tem essas duas formas, né? A gente pode fazer no laboratório do sono, a polissonografia, como hoje existe a possibilidade de você fazer também a polissonografia completa em casa, que às vezes é muito mais confortável, né? E a partir daí a gente vai avaliar vários parâmetros, né? A gente vai avaliar, né, os despertares, os movimentos de perna, os estágios do sono, quanto que você ficou em cada estágio do sono, os eventos respiratórios de apneia e hipopneia, e daí a gente vai conseguir fazer um diagnóstico melhor de apneia, né? E você falou em algo aqui que eu vou usar como gancho para a gente mudar um pouco o assunto. Você falou sobre remédios, né? E lá atrás você falou sobre a tal da melatonina. Sim. Eu não poderia deixar de trazer esse assunto nesse episódio aqui do podcast. A tal da melatonina Assunto que polêmico. tanta gente tá tomando. Doutor, eu também tô tomando a melatonina, né? Que um amigo meu trouxe lá dos Estados Unidos. Doutor, eu comprei isso aqui, ó. Aí a gente vai ver melatonina, né? Doutor, depois que eu comecei a tomar isso, né? Parece que meu sono melhorou, né? Doutora Carolina, essa melatonina que o pessoal tá tanto comprando, tanto tomando, ajuda mesmo ou não? Então, é assunto polêmico, hein, Daniel? Na verdade, a melatonina, eu acho que a gente precisa entender que é um hormônio que o nosso corpo produz, né? Então, são raras as pessoas que elas não vão ter produção adequada de melatonina, né? Então, a melatonina, ela vai sinalizar o nosso corpo que chegou a hora de dormir. Então, ela é um bom indutor do sono. Para todo mundo, não. Porque se você já tem uma quantidade adequada de melatonina e você toma essa melatonina no horário errado, você pode piorar o seu sono, você pode desregular o seu sono, né? Quais são as indicações principais que a gente usa na melatonina, né? Pacientes que têm distúrbio do ritmo do sono, que é o que a gente chama de pessoas que têm atraso de fase, ou seja, demoram muito para dormir ou dormem muito cedo e a gente quer fazer um ajuste nessa fase do sono. Idosos, porque idoso ele pode ter uma diminuição da produção da melatonina mesmo, fisiológica, então, dependendo se ele tiver essa dificuldade para iniciar o sono, a gente pode pensar em usar. Crianças autistas também, já tem diversos estudos que mostram, mas basicamente isso. E qual que é o problema maior da melatonina? Tanto dos Estados Unidos, quanto do Brasil, quanto de qualquer lugar. Porque às vezes a gente acha que comprei nos Estados Unidos e a melatonina é boa, né? Porque vem de lá. São que a melatonina, ela não é medicamento, ela não é liberada como medicamento, e sim como suplemento alimentar. Então, ela não tem uma fiscalização. Um dos últimos estudos que teve, né? Porque está tendo superdose de melatonina em criança. As crianças estão tendo overdose, estão indo para o pronto-socorro, né? Por conta disso, que é grave, né? E eles começaram a estudar e eles viram que em um único comprimido de melatonina, que teoricamente era para ter 10 miligramas, por exemplo, tinha de 5 miligramas a 400 miligramas. 400? No mesmo lote. Então, assim, é muito grave, né? Fora isso, acharam outras substâncias, serotonina, né, norepinefrina, misturados com esses comprimidos, com essa melatonina. Então, o que será que eu estou tomando realmente, né? Então, será que isso está servindo, mesmo se é um efeito placebo, né? Que isso é muito comum no sono, né? Eu acho que eu vou tomar aquela pílulazinha, só aquilo vai me fazer dormir. Então, aquilo ali, na verdade, virou a sua rotina, que às vezes se você tomasse uma água, daria no mesmo. Então, assim, a melatonina, ela tem essas indicações, suas indicações, mas a maioria das vezes que a gente toma, ela não está fazendo efeito nenhum. Então, tem que ser com o acompanhamento de um profissional e com muito cuidado com qual melatonina tomar. Então, pessoal, você que está tomando melatonina, que conhece alguém aí da sua família, amigo seu, que está tomando melatonina, reveja se você realmente tem uma dessas indicações que a doutora Carol mencionou aqui e pense um pouco no ritual que você está tendo aí durante a sua noite para ajudar no sono, Sim. né? Porque uma das coisas que a gente mais bate na tecla com os pacientes é justamente sobre algo chamado de higiene do sono. Né? Muito importante, né? É tão importante que eu vou pedir até para você comentar um pouco sobre a higiene do sono e quanto que isso pode impactar aí positivamente o sono do indivíduo.
sono é rotina, né? Então, assim, a gente precisa, igual comer, eu falo, a gente come quando sente fome, né? Então, a gente precisa sinalizar para o nosso cérebro que chegou a hora de dormir, né? Realmente, a gente precisa de uma rotina, que não deve ser nada rígido, né? Porque senão a gente começa a estressar. Então, a higiene do sono é muito importante. Então, o que a gente sempre orienta para os pacientes, assim, né? Pelo menos 1 hora, 30 minutos antes, a gente precisa começar a desacelerar. Então, é tomar um banho morno, evitar exposição a luzes, telas, né? E aí, muitas vezes a gente fala, mas eu ponho na luz amarela do meu celular, que... Enfim, mas o problema não é só a luz, né, do celular, da televisão, são todas aquelas informações associadas. Assim como dormir de televisão ligada, por exemplo, né? O paciente fala, eu só consigo dormir se a televisão está ligada, mas aquele barulho, né, é como se ele ficasse estimulando o nosso cérebro durante toda a noite. Então, a gente piora a qualidade do sono, piora a nossa quantidade de sono profundo. Então, fazer atividades tranquilas, evitar exposição a telas, diminuir a luz, preferir meditar, ler um livro, fazer trabalhos manuais, né? Outra coisa importante, assim, que eu acho que muitas vezes a gente não é orientado, se a gente acorda no meio da noite, passa assim, mais que 5 minutos, que você não deve estar olhando no relógio, mas uma média de que você vai sentir. Levanta, né? Então, assim, levanta da cama, vai para a sala, para um ambiente mais tranquilo. Porque o que acontece? Se a gente fica na cama, a gente começa a ter medo de dormir, né? Porque você pensa, ai meu Deus, já acordei de novo. É agora, não vou conseguir dormir. E isso vai virando um ciclo vicioso. E você começa a associar a sua cama com um lugar ruim. Então, assim, o ideal é você levantar, vai para a sala, vai para o sofá, volta a fazer sua atividade tranquila. Tá com sono? Volta para a cama. Assim como evitar ficar olhando no relógio, né? Porque a gente acorda 2 horas da manhã e fala, ai meu Deus, 2 horas. E agora, só tenho mais 3 horas para eu dormir, ou sei lá, mais 2 horas para eu dormir. Isso vai gerando ansiedade, e a ansiedade é a inimiga do sono, tá? Então, a gente fala que restringir o tempo na cama é importante. Acordei? Levanta. Mesma coisa de manhã, acordei, levanta. Não fica naquela enrolação. E evitar os cochilos durante o dia, para quem tem dificuldades para dormir, né? Porque se a gente cochila muito, principalmente muitas horas durante o dia, obviamente o nosso sono noturno também vai ser menor. E você falou em ansiedade, eu não posso deixar de mencionar aqui, né? Como entrou um pouco aqui na minha área, pessoal, ansiedade, aí está aqui a doutora Carol para me dar respaldo, ansiedade é uma das principais causas por trás da insônia. Sim. A ansiedade faz com que o cérebro do indivíduo passe a funcionar de uma forma tal, como se ele estivesse em perigo, e aí ele passa a ter uma dificuldade ali para relaxar e, consequentemente, para dormir. E se dorme, tende a ser um sono mais superficial, com propensão ali a despertar no meio da noite. Então isso cai muito bem naquilo que a gente estava falando lá atrás, de você tentar entender o problema do sono de uma forma um pouco mais profunda, para que você trate a raiz. Porque senão, se você ficar tomando aqueles remédios que são cada vez mais frequentes e variados aí nas farmácias, só para ajudar ali a dormir, a raiz está lá, o problema base está lá se desenvolvendo e atrapalhando outras esferas da vida, além do sono, Sim. né, Carol? Eu tive até um caso legal de uma paciente esses dias, que era basicamente isso, né? Ela tinha mudado de emprego recente, então ela precisou mudar os hábitos de vida, de treinar, de academia. E aí ela começou a entrar num looping de ansiedade, porque ela queria ir para academia de manhã, esse paciente queria ir para academia de manhã, só que tinha que chegar às 7 horas da manhã no trabalho. Então ela já dormia estressada, porque tinha que acordar cedo, acordava de madrugada com taquicardia, ansiosa, ou seja, dormia mal. Aí quando era 4h30, queria levantar porque 5 horas da manhã estava na academia, e virou um looping, né? Então eu falei, primeira coisa, você tem que organizar os seus horários, né? Dessa forma não adianta você querer treinar de manhã, enfim. E a gente fez ajustes, não precisou de medicamento, nada, a gente só fez ajustes na rotina e depois de 15 dias ela estava dormindo perfeitamente normal. Então, assim, a ansiedade, ela influencia e muito. E eu acho que, assim, a gente tem que ter em mente que vão ter momentos da nossa vida que a gente vai estar mais ansioso. Normal, né, Daniel? Você vai falar melhor que eu, que às vezes eu acho que o paciente, principalmente quem já teve ansiedade, né, que precisou tratar, eu acho que ele tem esse medo, já tá voltando tudo de novo. Mas todas as pessoas, independente se ele tem algum distúrbio ou não, ele vai ter momentos mais ansiosos que vai afetar o seu sono, a sua vida. Mas isso você não tem que entender como um problema, e que sim como um momento que você vai estar passando e que você precisa fazer ajustes naquele momento. Né? Não, senão vai cronificar o problema, né? Exato. Como eu falo. Então, assim, eu acho que ter essa consciência
Da mesma forma que eu acho que a gente tem que ter uma consciência, já puxando um gancho para o sono, que a gente não precisa deitar na cama e dormir na mesma hora, né? Porque às vezes a gente pensa, eu tenho que deitar e dormir em 2 minutos. Não. Até 30 minutos de latência para iniciar o sono é normal, perfeitamente normal. Então, se eu deito e eu demoro até 30 minutos para dormir, não tem problema, você está dentro do esperado, né? Então, acho que a gente tem que ter isso na mente, porque às vezes o paciente pensa, eu deito, mas eu demoro 15 minutos para dormir. Tá tudo bem. É o seu fisiológico, é o seu normal. E atualmente a gente tem visto muitos casos, Carol, e eu gostaria também de ouvir a sua opinião a respeito, de pessoas trabalhando em home office. E aí essas pessoas muitas vezes não têm lá um ambiente separado para isso em casa, um escritório, e acabam passando muito tempo dentro do quarto. Ali ao lado do lugar onde dorme, né? Ao lado da cama mesmo. Na minha área, né, eu tenho visto muito algumas pessoas serem impactadas por essa rotina de home office, trabalhar dentro do quarto, passar muito tempo no quarto, às vezes até fica na cama. Já tive pacientes me falando, né, que trabalham da cama mesmo. E aí quando chega uma noite acabam tendo dificuldade para dormir. Sim, porque a gente começa a associar o nosso quarto a estresse, né? Trabalho. E, além disso, home office, o trabalho é infinito, né? Porque você trabalha, você pode trabalhar à noite, de madrugada. Então, você começa a viver trabalho dentro da sua casa e principalmente dentro do seu quarto, né? E, realmente, o nosso cérebro, ele associa as coisas. Então, se ele associa aquele ambiente ao estresse, toda vez que você for para o quarto, vai estar aumento cortisol, aumento de adrenalina, que são hormônios inimigos do sono, né? Que são hormônios da vigília, da gente estar acordado, como a gente fala, né? Então, se a gente está produzindo esses hormônios durante a noite, com certeza a gente não vai dormir. Então, home office realmente é um problema. Então, é importante a gente diferenciar os ambientes, né? A gente ter um ambiente não tem problema você trabalhar de casa, mas você tem que diferenciar esses ambientes. Tem o ambiente de trabalhar e o ambiente de dormir, né? Que o quarto tem que ser um lugar agradável, tranquilo, propício para a gente dormir, né? Que também faz parte da higiene do sono, como a gente tinha falado anteriormente. Eu sempre gosto de enfatizar muito, né? Como o nosso cérebro funciona à base de condicionamento. Sim. Então, a partir do momento que a gente consegue, né, ser disciplinado e separar o quarto para isso, né, para o sono, para o momento de repouso, de relaxamento, ao longo dos anos o cérebro vai entender aquilo e só de entrar no quarto ali à noite, o cérebro já vai meio que preparando aquele organismo para relaxar, para dormir, né? E as pessoas estão ficando tão estressadas, tão cansadas, uma vida tão turbulenta que eles querem um interruptor, né? De ligar e desligar. Então, eu quero minha pílula, que na hora que eu quiser desligar a mente, eu vou lá, pego a minha pílula, eu tomo, eu desligo. Mas não é isso, né? Sim. Qual a qualidade real desse sono? Exato. Não tem, né? E me diga uma coisa, Carol. Tem algumas pessoas que têm um certo hábito, um comportamento de quando dormem mal numa noite, por algum motivo, porque precisou estudar até tarde ou trabalhar até tarde, elas tentam compensar na noite seguinte, né? Ontem eu dormi só 3 horas, 4 horas, hoje eu acho que eu vou me permitir dormir um pouco mais para compensar a noite anterior. Faz sentido isso? O que é que você tem para falar para essas pessoas? Infelizmente, não. Queríamos nós, né? Que a gente passasse nós como os médicos, hein, Daniel? Quando a gente dava plantão antigamente, a gente dá um plantão hoje, amanhã eu durmo o dobro do plantão e tá tudo bem. Fazer um banco de horas de sono. Fazer um banco. Mas já tem estudos bem consistentes sobre isso, né? Porque, na verdade, os hormônios... Tem alguns hormônios que a gente só produz exclusivamente durante o sono, como, por exemplo, o GH, né? Que é o hormônio lá do crescimento, muito importante para as crianças. E para os adultos também, mas... Enfim, então, quando a gente fica privado de sono durante a noite e a gente não produz a quantidade adequada desses hormônios, dessas substâncias, se a gente dormir 3 vezes mais, a gente não vai produzir 3 vezes mais hormônio. Né? Então, a gente vai produzir o que a gente iria produzir naquela noite. E isso, a longo prazo, dá muito problema. A gente até consegue fazer um pouco mais de sono profundo. Por exemplo, se eu dormir o dobro, obviamente eu vou fazer mais sono REM, por exemplo. Mas a produção das substâncias necessárias para o nosso bem-estar, elas não vão ser proporcionais à quantidade de sono que a gente vai dormir. Então, sono perdido a gente realmente não recupera, infelizmente. Infelizmente, né? Seria ótimo, com certeza. Já pensou? A gente dorme um pouquinho mais durante uma semana, sabendo que a outra semana vai ser uma semana difícil, né? E aí... E já fiz o meu banco de horas de sono e tá tudo certo, né? Exato. E aí, cara, eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão nos ouvindo aqui no podcast são pessoas que trabalham à noite. Sejam pessoas que trabalham à noite todos os dias, sejam pessoas que trabalham à noite pontualmente, como trabalhadores de saúde, por exemplo, seguranças, etc., né? Os night workers.
Então, eu queria que você explicasse para eles, né, algumas estratégias que a gente já discutiu, né, nos bastidores aqui da Sim. clínica, que podem ajudar a melhorar a qualidade de sono deles e a regular também, né, toda a questão do organismo ali, né? Eu sei que tem Aham. luzes especiais que estão sendo usadas, né? Fala um pouquinho aí para esses que estão nos ouvindo e que têm essa característica aí desafiadora de dormir de dia e trabalhar à noite. Bem desafiador, né? Porque é uma população que é difícil, né? Porque é a profissão de cada um, né? Então não tem muito como a gente mexer. Então a gente tem que mexer no que a gente pode, né? Na verdade. E uma das estratégias principais é, por exemplo, né, o trabalhador de turno à noite, a primeira coisa quando ele sai do trabalho é ele se expor o mínimo possível à luz. Então é óculos escuro, né, ao sair do trabalho até chegar em casa, chega em casa, toma banho, trabalho tranquilo, dorme, né, o máximo que conseguir. Dormiu, acordou, vai fazer suas atividades habituais e o que a gente pode fazer antes do turno é tirar uma soneca, tá? Então a gente tira uma soneca antes desse horário, né? De 1 hora, meia hora, 40 minutos, que vai ajudar a pessoa a ficar melhor, mais atento, assim. Então, é exposição mínima à luz, próxima à hora do final do plantão do turno, né? Pra gente mimetizar, entre aspas, a noite, né? E o importante também, esse ambiente tranquilo, é quarto escuro, silencioso, que é difícil às vezes em casa, né? Porque a rotina de casa é difícil, assim, mas é o que a gente tenta, né? Essa questão das luzes, às vezes a gente usa, né, essa luz que a gente mede pelos lux, que a gente chama, para a gente tentar acordar ele numa hora específica, né? Dormir, de ativar, para fazer aquela produção hormonal do dia, entre aspas. Ou até próximo ao turno ali a gente consegue para ele ficar mais esperto durante. Só que, infelizmente, esses pacientes, assim, tem consequências, né? Porque a gente já vê algumas relação com câncer de mama em mulheres, câncer de próstata em homens, porque o sono do dia, mesmo que a gente faça essas estratégias, ele nunca será igual ao sono da noite na questão dos mecanismos das substâncias produzidas. Sei. São pessoas, inclusive, que quando tem esses contratos de trabalho recebem até adicionais, Sim, né, por causa da sim. Da insalubridade insalubridade, que é relativa, justamente né, relacionada a isso. relacionada a esse impacto que traz para a saúde Uhum, deles, uhum. né? E existem até algumas luzes que estão desenvolvendo aí, né, especiais, que simulam a luz do dia, Uhum, né? Eu lembro até uhum. de um paciente meu que se beneficiou bastante, Sim. inclusive foi até você Que que são chegou os a prescrever. despertadores de luz, né? Porque não adianta ser luz normal, porque tem que ser uma luz que tenha quantidade de lux igual à luz solar. Para poder, por exemplo, produzir a melatonina durante o dia e liberar durante a noite, ou produzir o cortisol na hora de acordar. Então precisa ser essa luz especial, né? Para você ciclar mesmo. É você fazer um ciclo do sono artificial, né? É meio que E esse, como se estivesse enganando, entre aspas, aham. ali o cérebro, né? Melatonina na hora de dormir, luz na hora de acordar, mais ou menos assim, né? Muito usado também em cegos, né? Cegos que não têm diferenciação de claro e escuro, às vezes a gente precisa usar a melatonina, por exemplo, para ciclar essa questão. Não tanto a luz, né? Mas mais a melatonina. Isso é legal. Muita informação interessante aqui, dicas práticas, inclusive, né? Sim. Aí quem trabalha à noite já recebeu pérolas aqui, né, para ajudar na qualidade do sono, tirar uma sonequinha antes do turno, né? Fazer essa questão do escuro, do Do escuro, do óculos. óculos escuros depois do expediente, né? Isso. Se possível, né? Tentar minimizar ao máximo o barulho dentro do quarto, né? Se tiver um pouquinho mais de condições de investir numa janela à prova de som, Sim, né? sim. Para No tirar o barulho quarto, dos carros. porta, Aham. né? Fazer aqueles isolamentos ajuda muito, assim. Porque aí você vai conseguir um pouco mais mimetizar como se fosse à noite, inverter, né? É. Inverter o turno. Legal demais. Então, doutora Carol, muito obrigado aí por essas dicas todas relacionadas a sono. Vocês fiquem à vontade para comentar aqui nesse episódio, né? Tirar dúvidas adicionais aqui no campo de dúvidas da plataforma de podcast. Nas nossas redes sociais estamos disponíveis também para dúvidas adicionais. Vocês podem também, né, tirar dúvidas lá no Sim. Doutora Carolina Otorrino. doutora Carolina Otorrino. Podem também mandar para o @Clínica Trianon. Nós estamos Sim. aí ao aguardo das dúvidas de vocês para que a gente possa interagir, para que a gente possa continuar contribuindo para elucidar ao máximo aí temas de saúde, mais especificamente aqui sobre temas sobre sono, né? Hoje a gente deu uma passeada boa aqui sobre Sim. várias questões aí relacionadas ao sono e
a doutora Carolina está aqui na Clínica Trianon à disposição para ajudar, né, quaisquer de vocês aí que estejam sofrendo aí com essas problemáticas relacionadas ao sono. Né, eu que agradeço, Daniel, para mim falar sobre sono é sempre um prazer, que eu amo, de paixão. E é um mundo, né? Assim, eu acho que a gente poderia ficar horas aqui falando sobre as interfaces do sono e as consequências na nossa vida. Mas acho que a gente deu uma boa passeada, né? Deu para ter uma boa ideia e obrigada. Foi um prazer. Pessoal, então, assistam os outros episódios do Trianon Cast e aproveitem para seguir e não perder nenhum episódio. Toda semana a gente libera um novo episódio aqui. Um grande abraço e até a próxima.